Olá, o Opinião está no ar. Nosso tema de hoje, a relação das crianças e dos adolescentes com as novas tecnologias. Até que ponto a interação com o mundo virtual prejudica ou ajuda as crianças e os adolescentes? O nosso convidado para falar sobre este assunto é o médico pediatra e neurologista Tiago Guzmão, a quem agradecemos pela participação aqui no programa Opinião. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite sempre, Wanderlei. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma cartilha que trata desse tema, né? Basicamente, o que diz essa cartilha? Wanderlei, essa cartilha lançada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela, na verdade, ela normatiza critérios já estabelecidos pela Sociedade Americana, né, de Pediatria e Psiquiatria, lançada em 2010, 2012, e estabelece esses critérios, né, esses limites, essas regras que antes ninguém tinha conhecimento, né, da condução ali do limite para a vida dos nossos filhos em relação a mídias. Mídias, eu digo, tablet, telefone, a internet, televisão, quanto tempo tem cada criança pela idade, né? É aconselhável ou não, né? Existem prejuízos? Então, essa cartilha, na verdade, normatiza os cuidados que os pais, professores têm que ter em relação à exposição para essas crianças. Então, essa cartilha ela é bem clara. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, então, ela se adequa à sociedade americana, né? Então, coloca alguns pontos cruciais na educação dessa criança, né, de regra e limite. O uso de celulares, né, de tablets, enfim, o envolvimento também dos adolescentes com jogos eletrônicos, etc. Isso tem se configurado como um problema grave na sociedade? Gravidade, Wanderlei, depende do tempo de exposição. Tudo vai ser benéfico, né, como tudo na vida. Depende da exposição que essa criança está tendo. Então, quando é o exagero, é que realmente a criança vai mostrar, onde chega para a gente no consultório de neurologia, esses transtornos, né, comportamentais de conduta, né, a ansiedade, o opositivo desafiador, a agressividade, às vezes a bipolaridade, a depressão infantil. Então, são todas crianças vítimas de um abuso ou uma falta de limite estabelecida dentro da casa, né, do ambiente, onde chega para a gente já o extremo. Então, não é toda criança que vai ficar muito tempo na frente do computador que vai desenvolver esses transtornos, mas o que a gente está pegando é o excesso de hoje em dia está tornando as crianças mais doentes. Uma situação um pouco complicada, porque não tem como conter o avanço das tecnologias, né? A cada ano as coisas vão se inovando cada vez mais. E essas crianças, os pais da chamada geração Y, que até certo ponto também teve uma exposição muito forte, verdade, né, a essa era digital. Por isso que a cartilha, ela orienta, porque a regra, a rotina vai de cada um dentro de casa, na verdade. Então, se a criança ela tem um desenvolvimento intelectual satisfatório, se ela tem um rendimento bom na escola, se a criança tem um comportamento adequado, respeito, carinho, a socialização da criança está dentro do adequado. Então, se ela ficar lá 2, 3 horas e a criança ter o conjunto dos outros fatores benéficos na vida, então essa criança não está desenvolvendo nenhum critério, né, de vício, de abuso. O problema é quando essa criança está a vida dela está em função dessas mídias, né? Uma criança que chega a passar, por exemplo, 4, 5, 6 horas na frente de um tablet, de um computador, onde cria um mundo virtual dessa criança que confunde com o mundo real. É aí que a criança vai desenvolver esses transtornos. Então, se hoje em dia a gente preconiza a parte de educação, ou seja, escola 4, 5 horas, né, o tempo regular, mais o contato social, né, da família, né, o amor, o carinho, o afeto, quando essa criança perde esse valor e abusa desse contato muito exagerado com a mídia, acaba que ela desvirtua o que é real, né, e o que é imaginário. Então, aí, às vezes, tem mais comportamentos agressivos, a sensibilidade, então, a modulação de humor é mais frequente, a ansiedade e outros fatores até físicos. Por exemplo, a criança que passa muito tempo, né, em computador, num quarto fechado, o isolamento social, na verdade, a ansiedade, a obesidade infantil relacionada ainda àqueles casos de hipercolesterolemia, ou seja, aquela criança sedentária, né, que o colesterol aumenta, realmente pela falta de atividade física. Então, olha cada transtorno que vai desenvolvendo a partir de uma falta de regra e limite que foi estabelecida pela cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria. O senhor tem atendido muitos casos envolvendo essas situações como essas? Eu vou te falar que hoje eu não tenho uma mãe que está satisfeita
pelo tempo que a criança está exposta a essas mídias, né? Seja o videogame, seja o tablet, o telefone, né? Rede social, que entra aí muito, né? Envolvendo muito tempo. Então, hoje é difícil falar assim, o pai, você está satisfeito com o tempo que o seu filho está? Eles falam, não, eu preciso diminuir. Então, é uma consciência de todos os pais, mas a prática dentro de casa que é difícil. Então, por isso que a cartilha veio aí para desmistificar e começar a colocar regras nessa rotina onde não existe. Por exemplo, né? Não desencorajar, ou seja, não utilizar uma criança menor de 2 anos, né, a exposição à rede social, a tablet, a telefone, a videogame, né? Eu ia até entrar nesse aspecto, né? Quer dizer que a idade ideal para começar seria a partir... Após 2 anos de idade. Isso a Sociedade Americana de Pediatria já lançou essa cartilha, onde a brasileira só reiterou, né? Reafirmou o que a americana dizia. Então, é realmente desencorajar os pais, não achar bonito, não achar que vai dar inteligência para uma criança que está lá no dedinho no tablet, né, e tudo com meses, É porque um tem essa ano, 2 questão, anos, né? né? Às vezes a gente vê uma criança, né, bem pequena ali lidando com o celular, todo mundo fica encantado, nossa, como ela é Verdade, inteligente e verdade. tal. E a inteligência não é só isso, né? Inteligência é o poder, né, de linguagem, do desenvolvimento cognitivo, né? A parte de socialização, o entendimento, né, do processo de verbalização. Então, a inteligência é muito mais do que só você abrir o YouTube, achar o brinquedinho, passar de um lado para o outro o carrinho, de um dedo para o outro. A inteligência desperta muito mais conhecimento do que isso. Então, sempre que eu falo com o pai, olha, não tire que o seu filho é inteligente pelo que ele faz no telefone. Porque acaba que vira uma rotina ali de achar o mesmo programa, de baixar o mesmo vídeo no YouTube, tá certo? Ou seja, é um aprendizado mais de memorização pequena, na verdade. A inteligência é muito maior do que isso. Então, quando eu pulo a idade, então a gente está desencorajando os pais de não estimularem essas crianças à exposição à mídia até 2 anos de idade. Então, a partir de 2 anos de idade, aí tem uma série de regras que a gente coloca, cada pai, cada mãe vai seguir de acordo com a sua orientação, mas existe realmente, a gente normatiza para não ter prejuízos no futuro. Né? Gostaria que o senhor citasse alguma dessas regras. Por exemplo, a partir de 2 anos de idade, a gente sempre orienta de no máximo 1 a 2 horas por dia de exposição a mídias, né? Televisão, tablet, computador, videogame, tá certo? Tudo isso, claro, com uma monitorização, né? Monitorização do que a criança está acessando, né? Hoje em dia a internet está muito atrelada ao tablet, ao telefone, né? Ao computador. Então, realmente, sempre com orientação, o que a criança está entrando, qual site que a criança está entrando, desde os 2 anos de idade, né? Para não estimular outras áreas, jogos com tendências à agressividade, né? Tendência, a verdade, à parte de sexualização, né? Que hoje está muito presente no dia a dia da criança, pela exposição precoce, né, a essas mídias. Então, sempre com monitorização. Então, a partir quando a criança vai passando de 6, 7 anos de idade, a liberação de 2, 3 horas, né? Cabe aos pais, porém sempre com limite. A gente sempre orienta o seguinte, a cartilha está escrita, nunca televisão antes de dormir, nunca tablet antes de dormir, né? O quarto da criança tem que ter aquela higiene do sono, né? A criança tem um tempo de exposição aí à brincadeira, né, ao jogo, e depois vai para o quarto e realmente retirar esses sistemas que pioram a qualidade do sono dentro do ambiente da criança, né? Então não seria não deixar desligar televisão, celular, computador, o que for. Na hora de dormir. Na hora de dormir, Não, um pouco antes. Exatamente. Ou uma coisa é o seguinte, mesa, ambiente de mesa, né? A gente sempre prioriza realmente o contato social, o afeto, o carinho na janta, no almoço, né? Na refeição. Nunca junto com a criança com um tablet perto, né? Jogando, ela não vai dar valor ao contato social, não vai dar valor, né, àquele momento de intimidade da família, né? Então, esses sistemas que a cartilha normatiza faz muito bem ao conjunto da família, né, a socialização da criança. Antes de dormir, qual tempo assim sugeria Se eu for colocar, desconectar dessas coisas? Vanderlei, de 1 a 2 horas por dia, né, essas crianças menores aí de 6 a 10 anos, 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, de noite, já está muito válido. Eu mantenho a interação social delas, o contato, eu tenho um mundo digital à mão dela, ela vai ser uma criança inserida no mundo digital, porém sem excessos. Tudo tem, né, seus prós e contras, mas os contras hoje,
os transtornos que estão desenvolvendo pela falta de limite estão impedindo a gente de deixar mais tempo à exposição dessas crianças, né? Essa questão do sono, né, é muito complicada, porque na medida em que uma criança ou um adolescente, ou até mesmo a gente adulto, fica ali até altas horas da madrugada envolvido com o mundo virtual, acaba repercutindo no outro dia também, Com né? certeza. Você vai acordar sem ter E eu tido só aquele coloco o parâmetro descanso. que você colocou muito bem, né? Se o adulto já tem um prejuízo da qualidade do sono, a memorização, o seu trabalho no outro dia fica realmente, né, com prejuízo, imagine uma criança que é na fase de alfabetização, pré-alfabetização, que tem que ter uma boa qualidade de sono para memorizar a escola no dia seguinte. Imagina como é que fica essa mente dessa criança, né? Qual é o limite disso daí para os pais? Então, realmente, hoje a dificuldade dos pais é saber esse limite. E provavelmente o distúrbio do sono, que eu pego no meu consultório, né? Quando eu pergunto, eu vejo que horas que a criança dorme. Meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, né? Esperando o pai muitas vezes chegar do trabalho. Né? O que ela faz antes de dormir? Ela fica jogando o tablet. Não, está errado, né? Então essa parte cultural aí, que já está entrando na parte cultural de mexer na rede social antes de dormir, na verdade, dormir com televisão, dormir com tablet, afeta muito o adulto e provavelmente, com certeza, se está no ambiente da família como hábito, a criança vai junto, né? Uma situação que acaba se agravando na medida em que mais pessoas estão tendo acesso ao uso, né, da internet. A internet sempre veio para um lado benéfico, então eu tenho coisas positivas na internet. Eu tenho, por exemplo, joguinhos, né, de aplicativos educacionais que estimulam a criança a cor, letra, número, a pré-alfabetização, tá certo? Há divergências em relação à parte cultural, religiosa, na verdade, a sexualidade explicando, então tem muitas coisas positivas. O excesso é que vai levar prejuízos. Doutor Tiago, eu quero entrar também justamente nesse aspecto positivo, né, do uso moderado, do uso inteligente, racional da internet, né, do celular, tablet, etc. Mas esse é um assunto para o nosso próximo bloco, porque esse chegou ao final. Rapidinho a gente retorna com essa nossa conversa, que é muito interessante e ainda tem alguns aspectos que eu gostaria de discutir com o senhor. Você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Hoje o nosso tema, o uso das novas tecnologias por crianças e adolescentes. O médico pediatra Tiago Guzmão está esclarecendo os aspectos positivos e negativos do uso da internet, tablets, jogos eletrônicos, celulares pelas crianças e adolescentes. Doutor Tiago, em relação aos aspectos positivos, né, o uso moderado, inteligente dessas novas tecnologias podem promover ganhos psicológicos, mentais, enfim, em termos de inteligência das Eu crianças? vou colocar em ganhos educacionais. Logicamente, né? Logicamente, quando eu tenho uma exposição da criança na fase de pré-alfabetização, né, que ela tem pelo estímulo visual, pelo estímulo auditivo, né, por música, por vídeos ilustrativos, a alfabetização, né, a letra, cor, número, toda a parte de pré-alfabetização, cultural, não é verdade? Então, existem muitas coisas benéficas que auxiliam a criança a ganhar até a parte cognitiva, inteligência. Então, sempre o excesso que eu coloco, né, o excesso de jogos, de mídias que a gente chama de diversão, tá certo? Não seja educacional, vai levar a uma parte mais viciante. Então, se eu pegar hoje um pai e mãe e perguntar bem assim, quantos aplicativos você tem no seu tablet do seu filho que são educacionais? Pouquíssimos, quase nenhum. O que tem muito que a criança baixa é mais joguinhos de corrida, né, de luta, de tiro e tudo, né, que estimula a criança, né, a ter essas atitudes, né, que na verdade eles repetem essa atitude em casa, na escola, na igreja e assim vai. Então eu sempre falo com o pai e mãe, por favor, coloque meio a meio
né? Tente baixar mais, estimular a criança a coisa de leitura, aplicativos de leitura. Pouquíssimos pais baixam livros em aplicativos, e olha que tem um monte, né? Livros de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano. Então, este é o cuidado, é saber dar qualidade ao que a criança está vendo. O que os pais dizem, aqueles que tentam fazer isso que é sugerido? As crianças resistem, é muito difícil? A resistência hoje pela manha, né, pelo choro constante e tudo, é muito mais fácil eu deixar aquela criança almoçar na frente de um tablet do que eu impor o limite, né? Criança é esperta, né? Ela vai chorar, ela vai fazer a manha dela, mas tudo que é falado com amor, com carinho, né? Com tom de voz adequado, a criança com o tempo ela entende, ela vai assimilar. Né? Eu sempre falo com o pai o seguinte, não existe briga quando você tem um propósito de afeto, de carinho e de compromisso de respeito e responsabilidade que a criança não vai aceitar. Há casos de pais que deixam a criança ficar envolvida com o celular, aqueles joguinhos, tal, para dar um tipo assim, um descanso. Eu vou te falar que pelo mundo de hoje, pai e mãe com 2, 3 empregos, chegando em casa 10 horas da noite, o mundo que virou hoje, né, pela hiperestimulação, até pela nossa cobrança do dia a dia, leva, muitas vezes, a essa fuga do pai, de deixar de sentar junto, de brincar, de jogar uma bola, tá certo? De acompanhar o filho num esporte, né, onde aí entra babá, né, entra o papel do pai como uma terceira pessoa, pela falta de tempo que eles estão dando num conjunto aí de socialização dentro de casa. Então essa é a minha pior visão que eu tenho no consultório, quando o pai e mãe deixa de tomar a frente da socialização, da união com seu filho e delega isso ao tablet, ao telefone, à televisão, ao DVD e a babá muitas vezes, na verdade. E também nós temos uma questão muito complicada, porque tem muitos adultos também viciados, né, no uso de celular, por exemplo. É o que eu insisto, Wanderlei. Não é porque o pai e a mãe têm esse vício que a criança tem que entrar nesse ambiente viciante. Não é porque o pai chega do trabalho meia-noite que a criança vai precisar de esperar para ver o pai para dormir. A rotina do pai é uma, a rotina da criança não pode ser baseada, muitas vezes, num prejuízo onde o pai e a mãe têm. Mas eu digo assim, quando o pai ou a mãe também tem o vício, né, ao invés de estar conversando com o filho, com a criança, está ali voltada para uma máquina, isso acaba provocando um reflexo na própria criança. Repercutindo na vida da criança, sem dúvida. Muito mais difícil o tratamento. Vai acabar imitando aquilo também, né? Muito mais difícil o tratamento. A criança nasce nesse ambiente achando que é normal, na verdade, e onde futuramente chega para a gente não só a família ansiosa, a criança ansiosa, não só a família com problemas emocionais, a criança com problema emocional, que é o reflexo, né? Eu sempre falo no meu consultório, se eu tenho um ambiente onde tem xingamentos, onde tem muitas vezes agressividade, como tem violência, a criança vai repercutir isso em qualquer ambiente. Né? Se eu tenho carinho, o afeto, o amor, o diálogo, a criança vai ser mais receptiva à mudança. Né? Doutor, o fato é que a tecnologia, pelo aspecto negativo, ela está isolando as pessoas. Muito, né? muito, muito. E esse isolamento, quando eu coloco no âmbito do adulto, o adulto tem seus compromissos, né? Mas quando eu estou criando um novo ser, eu preciso dar para ele toda a estrutura de ele não desenvolver nenhum transtorno precoce. O adulto já tem vários transtornos pré-estabelecidos, então eu tenho que criar essa criança num ambiente onde eu não tenha nenhuma participação em evolução desse transtorno. Está ficando realmente um mundo muito estranho, né? Às vezes a gente vê em restaurantes, em bares, tal, casais, aí cada um ali, tal, não conversa, sem diálogo, cada um voltado para o celular. Uma coisa muito estranha, realmente. Cada um com o seu e a criança com o tablet, né? Então, às vezes, a repercussão da criança negativa que chega para a gente, então não é toda criança que está exposta à mídia vai ter esses transtornos. Graças a Deus, não. Mas quando em excesso chega, e chega muito para a gente. Então, o que mais está chegando para a gente são os distúrbios de ansiedade, os distúrbios do sono, na verdade, a agressividade, o prejuízo da interação social, aquela criança mais tímida, mais introspectiva, dificuldade de socialização, baixa autoestima na escola. Então, olha o que a gente está colocando nosso filho com 5, 6 anos de idade, muitas vezes com patologias, com transtornos que ele nem precisaria estar passando por isso. Como que é esse tratamento? A criança chega com um distúrbio desse? Qual é a abordagem?
A cartilha está vindo aí para realmente difundir no meio pediátrico, neurológico, né, onde já é feito lá fora, para realmente para os pais abrirem o olho para limitarem, né? Então, quando chega para a gente uma criança que está muito exposta, a gente trata realmente a comorbidade, ou seja, o transtorno que a criança está tendo. Então, eu oriento o pai, porque o pai que vai limitar, não é o médico, o pediatra, o neurologista que vai impor um limite dentro de casa, não é isso. É o pai se autoavaliar e ver que está demais. Então, existe a normatização disso. Agora, o que eu trato são os transtornos, a ansiedade, muitas vezes realmente a baixa capacidade de socialização da criança, a agressividade, não é verdade? Então, Os distúrbios de hiperatividade, déficit de atenção, que é muito falado hoje em dia, né? Criança muito tempo exposta à mídia, junto com a dificuldade escolar, realmente vai ser uma criança mais dispersa, desatenta, hiperativa. Isso é o que o neurologista infantil aborda. Exige uma abordagem multidisciplinar, às vezes, dependendo da gravidade do caso? Sem dúvida. Um apoio para a estabilização dessa criança pelo psicólogo, né? A equipe pedagógica, o professor, tem que entrar aí para mostrar para a criança que está demais. A vida não é só informatização, não é só mídia, tablet, telefone. Né? A vida é brincar, é você fazer um esporte, é você nadar, né? Você tem um tempo de brincar com seus brinquedos em casa. Então, realmente, o psicólogo ele é fundamental para voltar essa criança às origens de brincadeira e de tempo de criança. Né? Dependendo da condição econômica, social da família, o senhor acredita que ocupar essa criança, por exemplo, matricular numa escolinha de natação, né? Num enfim, futebol, ocupá-la para diminuir esse tempo ocioso? O tempo seria ocioso, uma forma? hoje em dia, em casa, é o tempo ocioso, muito no tablet, no telefone, na verdade, no videogame. Então, o esporte, além de trabalho, musculatura, alongamento cardiovascular, é a socialização, na verdade, e com certeza a menor exposição dessa criança a essas mídias. Né? Há consequências permanentes pelo uso excessivo dessas tecnologias? Quando um caso é muito grave, graças a Deus, os transtornos são algo tratável. Então, ou seja, eu consigo melhorar a ansiedade, eu consigo tratar realmente o comportamento agressivo, né? Agora, a permanência por um longo período que passa da infância, adolescência para a idade adulta, já entra a gravidade. É um tratamento que fica mais árduo, tá certo? Onde os limites e as regras já foram muito quebrados. Então, tem que fazer um trabalho mais difícil para recuperar essa dependência. Agora, essa questão, a dependência virtual, né, de criança e adolescente e dos adultos é diferente? É diferente porque o adulto ele tem outras comorbidades, outras patologias envolvidas. Né? O adulto ele tem outras responsabilidades, a criança menos. Então, se eu pego a criança que tem uma dificuldade escolar, a desatenção, a ansiedade, o adulto eu vou ter, por exemplo, a depressão, né? A irritabilidade, muitas vezes aquela parte de diminuição do rendimento do trabalho, né? Desemprego. Então, eu tenho algumas coisas mais graves. O adolescente, a recusa de escola, a mudança de comportamento. Então, tem variações, sim. Eu vejo quando mais intenso a estimulação e maior, né, é a criança, o adolescente, o adulto, realmente fica uma coisa de abordagem mais complexa. Eu tenho mais transtornos envolvidos. A criança pode ter mais facilidade de viciar? Muito mais, porque eu consigo moldar mais a rotina dela. O adulto é difícil eu mudar a rotina de um adulto. Para a criança, eu consigo controlar, né? Eu consigo impor ali, eu consigo mexer mais na rotina da criança. E a gente vê a indústria do entretenimento a cada ano com novos lançamentos. Teve aquela febre do Pokémon, por exemplo, né? Qual a sua opinião sobre essas invenções? E vai crescer mais e tem que crescer mais. O mundo é digital. O que eu vejo está tendo prejuízo na vida dessa criança está tendo rendimento ruim na escola, está tendo algum transtorno emocional. Se a criança faz tudo isso muito bem e dá conta de ficar no seu telefone, a criança está saudável. Né? Eu não vou de embate a isso. O mundo é digital. Eu vou de embate, eu chamo a atenção quando isso está afetando o comportamento e a parte de inteligência da criança. Doutor Tiago, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que o senhor levasse uma mensagem, pode ser nessa câmera aqui, falar diretamente para algum pai que esteja passando por um problema semelhante a esse que foi discutido aqui. O que o senhor diria para ele? Na verdade, eu sempre falo que
Existe a mídia benéfica e a mídia que realmente leva prejuízo, né? Então, procure ver no tablet do seu filho, procure ver quais são os jogos, né? Oriente o seu filho sempre a ter mais estímulos educacionais, cultura, teatro, exposição a esporte. Então, tire o seu filho muito de frente de tablet, telefone, videogame e estimule o seu filho para a socialização, a cultura. É muito mais agradável ter uma criança com uma linguagem bem formada e tudo, com uma criança mais esperta em rede social, em tablet, em telefone. Então procure realmente dar uma ênfase maior no seu filho, a parte educacional em relação à mídia. Então, doutor Tiago, obrigado pela entrevista, Obrigado. pela opinião. Prazer. A você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Temos também o youtube.com/aliscomunicação. Até nosso próximo encontro.